Ela começou lavando o chão e cuidando dos filhos sozinha. Hoje, aos 72 anos, é dona de um império. Maria de Lourdes foi empregada doméstica desde os 17 anos. Sofreu, foi humilhada, passou fome, criou os filhos no aperto, mas nunca perdeu a fé. E mesmo sem estudo, sem apoio, sem dinheiro, ela fez o impossível acontecer. Criou, do zero, 3 empresas milionárias e hoje é referência nacional em gastronomia, mas como uma mulher pobre, explorada e invisível, conseguiu transformar sua dor em sucesso. E o que fez ela não desistir? Quando tudo parecia perdido. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar o seu jeito de olhar para sua própria vida. Se essa história já te tocou só pela introdução, deixa o like agora porque isso ajuda muito o canal. E comenta, aqui embaixo, você acredita que sucesso tem idade ou que a pobreza define alguém? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque aqui, toda semana, você vai conhecer histórias de mulheres incríveis que provaram que nada é impossível para quem acredita. Interior da Bahia, 1969. O sol ainda não havia nascido quando Maria de Lourdes acordou ao som do galo, cantando, no quintal de terra batida. Aos 17 anos, seus olhos já carregavam o peso de quem precisou amadurecer antes da hora. A casa de taipa onde morava com os pais e 4 irmãos menores mal tinha espaço para todos dormirem. Lourdes, acorda, menina! Hoje você vai para Salvador, disse sua mãe Conceição, balançando-a gentilmente. A voz trazia uma mistura de esperança e tristeza que só uma mãe sabe carregar. Maria se levantou devagar, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Pela fresta da janela, via o céu ainda escuro sobre o sertão baiano. Era abril, e a seca castigava a região há meses. O pouco que sobrava da roça do pai não dava nem para alimentar a família. Mãe, eu não quero ir não, murmurou Maria, arrumando seus poucos pertences numa sacola de pano. E se eles não me tratarem bem? Conceição segurou o rosto da filha com as mãos calejadas. Minha filha, a vida aqui está difícil demais. Sua tia Josefa arranjou esse trabalho para você, na casa da família Mendonça. São pessoas importantes de Salvador. Você vai ganhar um salário fixo, vai ter onde dormir e o que comer. Maria sabia que não havia escolha. Seus irmãos, João de 15 anos, Pedro do 12, Ana de 9 e o pequeno José, de apenas 6, menos precisavam que ela fosse. O dinheiro que mandaria seria a diferença entre comer ou passar fome. No quintal, seu pai Severino ajeitava a carroça emprestada que a levaria até a cidade mais próxima, onde pegaria o ônibus para Salvador. Homem de poucas palavras, ele evitava olhar nos olhos da filha. Maria sabia que ele se sentia fracassado por não conseguir sustentar a família. Pai, quando eu voltar a gente vai ter uma vida melhor, disse Maria, abraçando-o forte. Eu prometo. Severino apenas assentiu, a voz embargada. Estude quando puder, minha filha. A cabeça é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Durante a viagem de carroça até a rodoviária, Maria olhava a paisagem árida do sertão. Cactos e mandacarus resistiam bravamente ao sol inclemente. Se eles conseguem sobreviver aqui, eu também vou conseguir em Salvador, pensou. Na rodoviária, sua tia Josefa a esperava com um sorriso forçado. Mulher magra e de olhar cansado, ela trabalhava há 15 anos como doméstica na capital baiana. Lourdes, você cresceu tanto, mas olha essa magreza, menina. Na casa dos Mendonça, você vai comer direito, disse Josefa, examinando a sobrinha, de cima a baixo. Só que você precisa saber se comportar. Essa família é muito exigente. No ônibus para Salvador, Maria encostou a cabeça na janela e viu sua vida no interior ficar para trás. O coração apertava, mas ela sabia que estava fazendo o certo. Entre os passageiros ouvia conversas sobre a cidade grande, sobre oportunidades e dificuldades. Meu Deus, sussurrou Maria, fazendo uma oração silenciosa. Me dá força para enfrentar o que vier e proteja minha família enquanto eu não estiver lá. Quando Salvador apareceu no horizonte, com seus prédios altos e o mar azul, ao fundo, Maria sentiu uma mistura de medo e esperança. Não sabia que estava prestes a entrar
numa jornada que testaria todos os seus limites, mas que também plantaria sementes de uma transformação extraordinária. Ao descer do ônibus na rodoviária movimentada de Salvador, Maria apertou sua pequena bagagem contra o peito. O barulho, o cheiro de escapamento e a multidão a deixaram tonta por alguns segundos. Josefa a puxou pelo braço. Vamos, menina. A dona Eulália não gosta de atraso. Enquanto caminhavam pelas ruas de Salvador, Maria se perguntava se um dia voltaria para casa, e se quando voltasse, seria a mesma pessoa que estava partindo naquele momento. Salvador, Bahia menos 1969, a casa dos Mendonça ficava no bairro da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador. Quando Maria de Lourdes viu o casarão de 3 andares com jardim bem cuidado e portão de ferro ornamentado, seus olhos se arregalaram. Nunca havia visto tanta riqueza de perto. Não fica aí, parada que nem boba, disse Josefa, tocando a campainha. E lembra do que eu te falei. Cabeça baixa, sim senhora, para tudo. E não faz pergunta. A porta foi aberta por uma mulher alta, magra, de cabelos loiros presos num coque impecável. Eulália Mendonça usava um vestido azul marinho que devia custar mais do que a família de Maria ganhava em um ano. Essa é minha sobrinha, dona Eulália, disse Josefa, empurrando Maria para a frente. Maria da Lourdes. Ela é trabalhadora e obediente. Eulália examinou Maria de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal no mercado. Muito magra. E essa roupa, Josefa? Você não podia ter vestido ela melhor? Desculpe, dona Eulália. Ela veio do interior mesmo, respondeu Josefa, cabisbaixa. Tudo bem. Eulália se dirigiu a Maria com um tom frio. Você vai dormir no quartinho dos fundos, ao lado da área de serviço. Acordo às 5 da manhã, café da família pronto às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite, limpeza geral da casa, lavanderia e qualquer coisa que eu mandar. Salário é 30 cruzeiros por mês. Perguntas? Maria balançou a cabeça negativamente, mesmo tendo várias dúvidas. 30 cruzeiros era pouco, mas era mais do que sua família via em meses. Josefa, pode ir. Ela fica aqui agora. O quartinho onde Maria dormiria era minúsculo, pouco maior que um armário, uma cama de solteiro velha, um pequeno guarda-roupa e uma janela que dava para o quintal dos fundos. No primeiro dia ela chorou baixinho até adormecer, sentindo falta do calor dos irmãos, dormindo ao seu lado. Os primeiros meses foram um teste de resistência. Maria acordava antes do alarme e só parava quando a última louça estava seca. A família Mendonça era composta por Eulália, seu marido Reinaldo, um empresário do ramo imobiliário, e 2 filhos, Ricardo, de 20 anos, e Patrícia, de 18. Maria, essa comida tá sem sal, gritava Eulália da sala de jantar. Como que você pretende aprender a cozinhar direito se não presta atenção? Desculpe, dona Eulália, vou arrumar, respondia Maria, correndo para a cozinha. E outra coisa, já falei que é para você não subir a escada principal quando tem visita. Use sempre a escada de serviço. Que educação é essa? As humilhações eram diárias. Quando quebrava alguma coisa, menos mesmo sendo acidente, tinha o valor descontado do salário. Quando a comida não ficava do jeito que Eulália queria, ficava sem jantar. E quando o Ricardo, o filho mais velho, chegava bêbado da faculdade, era ela quem tinha que aguentar seus comentários desrespeitosos. Oi, neguinha do interior, dizia Ricardo, apoiando-se na porta da cozinha. Faz um sanduíche aí pra mim. E bota bastante coisa que eu tô com fome. Maria baixava a cabeça e obedecia, sentindo o cheiro de álcool que ele exalava. Às vezes ele ficava muito próximo, fazendo comentários que a deixavam desconfortável. Você tá crescendo, hein? Daqui a pouco vai ficar uma mulherzona, dizia ele, rindo de forma que arrepiava Maria. Ela nunca contou pra ninguém. Mas Ricardo já havia tentado tocá-la algumas vezes, quando ninguém estava olhando. Maria sempre conseguia se desvencilhar, mas vivia com medo. O único momento de paz era aos domingos à tarde, quando tinha algumas horas livres. Sentava-se no pequeno banco dos fundos da casa e escrevia cartas para a família. Não contava sobre as humilhações, não queria preocupá-los. Falava da cidade grande, das coisas interessantes que via, e sempre terminava dizendo que estava bem, minha família querida. Escrevia numa tarde de dezembro de 1970, aqui em Salvador,
Está muito quente, mas tem uma brisa do mar que refresca. Tô aprendendo muitas coisas novas. Semana que vem vou mandar mais dinheiro para vocês. Bad news para todos, especialmente para o José, sua filha que ama vocês, Maria do Lord. O que ela não escrevia é que chorava quase todas as noites, que suas mãos estavam sempre rachadas de tanto lavar roupa e louça, e que sonhava todas as noites em voltar para casa. Mas sabia que não podia desistir. Sua família dependia dela. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Eulália havia gritado com ela na frente de visitas, porque um copo estava mal lavado. Maria ajoelhou-se no pequeno quartinho e fez uma oração. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para mim. Não sei qual é, mas eu confio. Me dê forças para continuar. E se for da sua vontade, um dia me tire daqui e me dê uma chance de ter uma vida melhor. Naquele momento, Maria não sabia que essa oração seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria muito além do que ela jamais poderia imaginar. Mas primeiro, ela ainda teria que enfrentar anos de provações que testariam sua fé até o limite. Salvador, Bahia, menos 1973. 4 anos se passaram desde que Maria de Lourdes chegou a Salvador. Agora, com 21 anos, ela não era mais a menina assustada do interior. Suas mãos calejadas contavam a história de milhares de pratos lavados, roupas passadas e chãos esfregados. Mas seus olhos, apesar do cansaço, brilhavam com uma determinação que crescia a cada dia. Maria, a senhora quer falar com você na sala, disse Conceição, a cozinheira mais velha que havia se tornado sua única amiga na casa. Maria secou as mãos no avental e foi até a sala de estar, onde Eulália a esperava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sente-se, disse Eulália, apontando para uma cadeira. Era a primeira vez em 4 anos que ela oferecia uma cadeira a Maria. Dona Eulália, aconteceu alguma coisa? Maria, você sabe que sempre foi uma boa funcionária, obediente, trabalhadora, mas chegou a hora de você pensar no seu futuro. O coração de Maria acelerou. Será que estava sendo demitida? Meu compadre Álvaro está precisando de uma empregada para a casa dele em São Paulo. A família dele é muito boa. E ele está disposto a pagar 40 cruzeiros por mês. 15 a mais do que você ganha aqui. Maria sentiu um frio na barriga. Ir para São Paulo significaria ficar ainda mais longe da família, mas também significava mais dinheiro para ajudá-los. A senhora acha que eu deveria ir? Olha, Maria, vou ser sincera com você. Você é nova, bonita, e ficar aqui em Salvador, não sei se é o melhor para você. Eulália fez uma pausa significativa. Meu filho Ricardo vai se casar ano que vem. Seria melhor para todos se você aceitasse essa proposta. Maria entendeu o recado. As investidas de Ricardo tinham se tornado mais frequentes e ousadas. Na semana anterior, ele havia tentado bala à força na despensa. Ela conseguiu empurrá-lo e sair correndo, mas sabia que uma hora ele não aceitaria um não como resposta. Eu aceito, Dona Eulália. Ótimo. Você viaja na semana que vem. Naquela noite, Maria escreveu uma carta longa para a família. Pela primeira vez, foi completamente honesta sobre suas dificuldades, mas também sobre suas esperanças. Família querida, começou. Sei que vocês vão ficar preocupados, mas vou para São Paulo trabalhar numa casa nova. Não foi fácil esses anos aqui, mas aprendi que sou mais forte do que imaginava. Papai sempre disse que a cabeça é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Pois bem, estou usando a viagem para São Paulo foi diferente da primeira vez. Maria não era mais a menina ingênua que saíra do interior. Observava tudo com olhos atentos. As pessoas como se vestiam, como falavam, como se comportavam. Estava aprendendo. A família do Dr. Álvaro Ferreira era realmente diferente. Ele era médico casado com Dona Carmen e tinha uma filha de 16 anos chamada Sofia. A casa, no bairro de Perdizes, era elegante, mas acolhedora. Maria, seja bem-vinda, disse Dona Carmen no primeiro dia. Aqui você vai ter seu próprio quarto com banheiro. 3 refeições por dia, e folga nas quartas-feiras, à tarde e domingos. Esperamos que se sente em casa. Era surreal. Pela primeira vez em anos, Maria se sentiu tratada como uma pessoa, não como um objeto. O trabalho continuava sendo doméstico,
mas o ambiente era totalmente diferente. Dona Carmen era educada, nunca gritava, e sempre perguntava se Maria precisava de alguma coisa. Dr. Álvaro, quando chegava do hospital, sempre cumprimentava a todos da casa, incluindo Maria. Mas foi Sofia, a filha do casal, quem mudaria o rumo da vida de Maria de forma inesperada. Maria, você sabe ler? Perguntou Sofia numa tarde, enquanto Maria arrumava o quarto dela. Sei sim, menina Sofia. Aprendi na escola, antes de vir trabalhar. E você gostaria de estudar mais? Maria parou o que estava fazendo. Gostaria sim, mas já tenho 21 anos. Sou velha demais para isso. Sofia riu. Velha demais? Maria, você é nova. Olha só. Ela pegou um folheto em cima da escrivaninha. Tem um curso supletivo aqui perto. É de noite, 3 vezes por semana. Você poderia terminar o ensino fundamental. O coração de Maria disparou. Mas, menina, Sophie, eu trabalho de segunda a segunda. Não teria como. E se eu falasse com minha mãe? Tenho certeza que ela deixaria você fazer o curso. Ela sempre fala que educação é importante. Naquela noite, Sofia conversou com os pais. No dia seguinte, Dona Carmen chamou Maria. Sofia me contou sobre o curso. Maria, se você quiser estudar, nós apoiamos. Você pode fazer o curso 3 vezes por semana, e nos outros dias pode compensar o trabalho. Maria segurou as lágrimas. A senhora faria isso por mim? Maria, você é parte da nossa família agora. E toda a família deve se ajudar. No primeiro dia de aula, Maria chegou nervosa. Era a mais velha da turma e sentia-se deslocada. Mas a professora, Dona Helena, a recebeu com carinho. Bem-vinda, Maria. Nunca é tarde para aprender. Alguns dos meus melhores alunos são pessoas que voltaram a estudar depois de adultos. Durante os 2 anos seguintes, Maria dividiu seu tempo entre o trabalho e os estudos. Não era fácil. Chegava em casa exausta e ainda tinha que estudar até tarde. Mas a cada livro lido, a cada prova passada, sentia que estava construindo algo maior. Você está mudada, disse Conceição numa carta que recebeu da Bahia. Suas palavras estão diferentes, mais elegantes. Maria sorriu ao ler. A educação não havia mudado apenas seu vocabulário, mas sua visão de mundo. Começava a entender que podia ser mais do que uma empregada doméstica para o resto da vida, numa noite de sexta-feira de 1975. Depois de terminar uma prova de matemática, Maria caminhava pelas ruas de Perdizes quando viu um jovem alto, moreno, com um sorriso gentil, parado no ponto de ônibus. Ele carregava livros debaixo do braço. Boa noite, disse ele quando ela passou. Você também estuda à noite? Estudo sim, respondeu Maria, tímida. Meu nome é José Carlos. E você, Maria de Lourdes? Prazer, Maria de Lourdes. Volcagos, de tomar um café um dia desses? Podemos conversar sobre os estudos. Maria sentiu o rosto esquentar. Nunca um homem havia tratado com tanto respeito. Eu gostaria sim. Enquanto esperava o ônibus, Maria olhou para as estrelas de São Paulo e sorriu. Não sabia, mas havia acabado de conhecer o homem que se tornaria seu marido e o pai de seus filhos. E mais importante, pela primeira vez na vida, sentia que o futuro guardava possibilidades infinitas. A menina assustada do interior estava se transformando numa mulher forte, educada e cheia de sonhos, mas ainda faltavam muitos desafios pela frente. São Paulo, 1976 a 1985, romance entre Maria de Lourdes e José Carlos, floresceu como uma flor no sertão depois da chuva. Ele era operário metalúrgico, tinha o ensino médio completo e sonhava em ter um pequeno negócio próprio. Mais importante, tratava Maria com um respeito que ela nunca havia conhecido. Você é diferente de todas as mulheres que já conheci, disse José Carlos numa noite, enquanto caminhavam pela Praça da República depois das aulas. Tem uma força nos olhos que me impressiona. Força é o que não me faltou na vida, respondeu Maria sorrindo. Minha mãe sempre dizia que a gente não nasce forte, fica forte. Eles namoraram por 1 ano. José Carlos conheceu a história de Maria, seus sofrimentos, suas vitórias pequenas, mas significativas. E Maria descobriu que existiam homens bons no mundo, homens que respeitavam, que apoiavam, que amavam de verdade.
em dezembro de 1976. Eles se casaram numa cerimônia simples na Igreja do Bom Jesus, no centro de São Paulo. Dona Carmen fez questão de ajudar com o vestido, e toda a família Ferreira compareceu à cerimônia. Era a primeira vez que Maria se sentia realmente amada e apoiada. Hoje começamos nossa própria família, disse José Carlos, durante a festa simples que fizeram no salão paroquial. E eu prometo que nossos filhos vão ter todas as oportunidades que nós não tivemos. A lua de mel foi um final de semana em Santos. Quando Maria viu o mar pela primeira vez, chorou de emoção. É ainda mais bonito do que eu imaginava, disse, sentindo a areia entre os dedos. Os primeiros anos de casamento foram de muito trabalho e pouco dinheiro. Moravam num pequeno apartamento de 2 cômodos no Brás. Maria continuou trabalhando como damesca, agora em regime de diarista. Enquanto José Carlos fazia turnos extras na metalúrgica, em 1978, nasceu Carlos Eduardo, seu primeiro filho. Maria segurou o bebê nos braços e fez uma promessa silenciosa: meu filho, você vai ter tudo que eu não tive. Você vai estudar, vai ser alguém na vida. 2 anos depois veio Patrícia, e em 1982, o caçula, Ricardo. A casa, pequena, ficou apertada, mas transbordava de amor. Maria havia deixado o trabalho para cuidar dos filhos, e José Carlos fazia horas extras para compensar a renda. Lourdes, temos que conversar, disse José Carlos numa noite de 1983, chegando em casa com o rosto preocupado. A metalúrgica vai fechar. Vão demitir todo mundo. Maria sentiu o mundo desabar. Com 3 filhos pequenos e apenas um salário, já era difícil. Sem trabalho nenhum, seria impossível. Quanto tempo a gente tem? 2 meses de aviso prévio. Depois disso, naquela noite depois que as crianças dormiram, Maria e José Carlos ficaram na pequena cozinha conversando sobre o futuro. Era 1983. O Brasil passava por uma crise econômica terrível, e o desemprego estava alto. José, eu tenho uma ideia, disse Maria, hesitante. Eu sei cozinhar bem. Aprendi muita coisa na casa dos Ferreira. E se a gente fizesse alguma coisa com comida? Como assim? Salgados, doces, para vender na rua, em escritórios. A Dona Carmen sempre dizia que minha coxinha era a melhor que ela já tinha comido. José Carlos coçou a cabeça. Lourdes, a gente não tem dinheiro para montar nada. E eu não entendo nada de cozinha, mas você entende de administração, de contas, e eu entendo de comida. Juntos, a gente pode tentar. Foi assim que em janeiro de 1984, Maria começou sua primeira experiência como empreendedora. Os 300 cruzeiros que tinham, compraram farinha, óleo, frango e outros ingredientes básicos. Maria passou a madrugada fazendo coxinhas, pastéis e bolinhos de bacalhau. Meu Deus, orou Maria, enquanto fritava os salgados. Se for da sua vontade, abençoe esse trabalho. É tudo que temos. No primeiro dia, José Carlos saiu com uma sacola térmica improvisada para vender nos escritórios do centro. Voltou para casa às 5 da tarde, com um sorriso no rosto. Vendeu tudo, Lourdes. E tem gente que já encomendou para amanhã. Nos primeiros meses, com raiva em pouco, mal dava para pagar as contas básicas. Mas Maria havia descoberto algo. Ela tinha talento para a cozinha, mas isso tinha talento para entender o que as pessoas queriam comer. Mãe, por que você acorda tão cedo? Perguntou Carlos Eduardo em como se anos, numa manhã de 1984. Filho, a mamãe está construindo o futuro da nossa família. Um dia você vai entender. O trabalho era extenuante. Maria acordava às 4 da manhã para preparar os salgados, cuidava das crianças durante o dia, e à noite fazia as contas e planejava o dia seguinte. José Carlos havia conseguido um emprego de meio período numa oficina, mas continuava ajudando nas vendas. Um dia, uma cliente regular fez um pedido que mudaria tudo. Maria, minha filha vai fazer 15 anos. Você não faria os salgados para a festa? São 200 pessoas. Era dezembro de 1984. Maria nunca havia feito um pedido tão grande, mas também era a oportunidade que estava esperando. Posso sim, Dona Vera, mas vai precisar ser na véspera.
para ficar tudo fresquinho. A festa foi um sucesso. Os convidados elogiaram tanto os salgados que Maria saiu de lá com pedidos para mais 3 festas. Era o início de algo maior. José, a gente precisa alugar uma cozinha maior, disse Maria na virada de 1985. Não dá mais para fazer tudo em casa. Lourdes, você tem certeza? E se não dar certo? Maria olhou para os filhos dormindo no sofá da sala pequena. Carlos, Eduardo, Patrícia e Ricardo tinham se acostumado com o cheiro de fritura que sempre pairava na casa, com a mãe sempre ocupada, com a vida simples, mas cheia de esperança. José, eu passei a vida toda trabalhando para os outros. Humilhada, sendo menosprezada. Agora eu descobri que posso trabalhar para mim mesma, para nossa família. Tenho que tentar. Foi assim que aos 37 anos, Maria de Lourdes estava prestes a dar o salto que mudaria sua vida para sempre. Ela não sabia, mas estava apenas alguns meses de se tornar empresária. A menina do interior que chorava no quartinho de empregada estava se transformando numa mulher de negócios. Mas antes disso, ainda teria que enfrentar o maior teste de sua determinação. São Paulo, 1985 a 1995. Ano de 1985 começou com uma decisão que mudaria para sempre a vida da família Soares. Com as economias dos últimos meses e um empréstimo pequeno que José Carlos conseguiu com um colega da antiga metalúrgica, eles alugaram uma cozinha comercial minúscula no bairro da Moca. 500 cruzados por mês, disse o proprietário. Um italiano idoso, chamado Senhor José. Mas tem que assinar contrato de 1 ano. Se não pagar, vai embora. Maria olhou para a cozinha apertada, com equipamentos velhos e uma geladeira, que fazia mais barulho que um trator. Mas era dela. Pela primeira vez na vida, teria um lugar seu para trabalhar. A gente assina, disse ela, sem hesitar. Nos primeiros meses, a rotina era puxada. Maria acordava às 3 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar a Moca, preparava os salgados, voltava para casa, para cuidar das crianças, e à tarde retornava à cozinha, para fazer os doces do dia seguinte. Mãe, a senhora está muito magra, disse Carlos Eduardo, agora com 7 anos, numa manhã de abril. Filho, a mamãe está trabalhando muito, mas é pro bem da nossa família, respondeu Maria, penteando o cabelo do menino para a escola. José Carlos fazia as entregas com uma bicicleta emprestada e aos poucos foram conquistando clientes fixos. Escritórios, escolas, pequenos eventos. O dinheiro era contado, mas estava crescendo. Um dia, em junho de 1985, aconteceu algo que quase acabou com o sonho de Maria. Uma cliente importante, dona de uma escola particular, cancelou um pedido grande de última hora. Eram 1.000 salgados para uma festa junina. E Maria já havia comprado todos os ingredientes. José, o que a gente vai fazer? Gastamos todo o dinheiro que tínhamos nos ingredientes, disse Maria, segurando as lágrimas. Calma, Lourdes. Vamos pensar. Foi então que Maria teve uma ideia que mostraria sua verdadeira fibra empreendedora. José, e se a gente fizesse nossa própria festa junina? Ali na praça perto de casa. A gente monta uma barraquinha e vende tudo. Lourdes, a gente não tem alvará, não tem nada, mas a gente tem coragem. E Deus não vai deixar a gente se afundar agora. Montaram uma barraca improvisada na Praça da Sé, num sábado de tarde. Maria havia preparado não só os salgados, mas também algumas novidades. Pastéis de feira com recheios especiais, bolos caseiros e um quitute, que inventou menos coxinha doce, recheada com brigadeiro. Experimentem a coxinha doce da Maria! Gritava José Carlos. Novidade que vocês nunca viram. A reação das pessoas foi imediata. Em 2 horas, tinham vendido metade do estoque. Em 4 horas, tudo havia acabado. E mais importante, dezenas de pessoas pediram cartão, telefone e queriam encomendar para suas próprias festas. Lourdes, você é um gênio, disse José Carlos no final do dia, contando o dinheiro. A gente não só recuperou o que investiu, como ganhou mais que num mês. José, eu descobri uma coisa importante hoje. As pessoas não querem só comida boa. Elas querem novidade. Querem se surpreender. Essa descoberta mudou completamente a estratégia de Maria.
ela começou a criar receitas próprias, combinações que ninguém fazia: coxinha de camarão, pastel de palmito com catupiry, brigadeiro gourmet, antes mesmo da palavra gourmet ficar famosa. Em 1987, a cozinha da Mouca ficou pequena. Com a clientela crescendo, Maria tomou uma decisão corajosa: alugar um espaço maior e contratar a primeira funcionária. Dona Aporéceda, a senhora toparia trabalhar comigo? Perguntou Maria para uma vizinha que estava desempregada. Não posso pagar muito no começo, mas se a coisa crescer, crescemos juntas. Aparecida, uma mulher de 45 anos com experiência em cozinha, aceitou na hora. Maria, você tem uma energia que contagia. Eu acredito no seu trabalho. A nova cozinha ficava na Vila Prudente, era 3 vezes maior e tinha equipamentos melhores. O aluguel custava 1.500 cruzados, um valor que deixava Maria acordada de madrugada, fazendo contas. E se não dar certo, José? Perguntou ela nas noites de insônia. Lourdes, olha tudo que você já conquistou. Saiu de empregada doméstica para empresária em 3 anos. Deus está abençoando nosso trabalho. 1988 foi um ano de crescimento acelerado. Maria havia desenvolvido um cardápio com mais de 20 tipos diferentes de salgados e estava fornecendo para pequenos eventos corporativos. Carlos Eduardo, agora com 10 anos, às vezes ajudava nas entregas depois da escola. Mãe, quando eu crescer, quero trabalhar com a senhora, disse ele numa tarde, ajudando a embalar os salgados. Filho, você vai estudar e ser doutor, engenheiro, alguma coisa importante. Esse trabalho da mamãe é só para dar uma vida melhor para vocês. Mas mãe, o trabalho da senhora é importante sim. A senhora faz as pessoas felizes com a comida. As palavras do filho fizeram Maria refletir. Ela havia passado tanto tempo focada em dar uma educação melhor para os filhos, que não havia percebido que estava construindo algo significativo. Em 1990, aconteceu o evento que mudaria tudo. Uma cliente pediu para Maria fazer o coquetel de inauguração de uma empresa de médio porte. Eram 500 pessoas, e incluía não só salgados, mas pratos quentes, sobremesas e bebidas. Maria, isso é muito grande para nós, disse José Carlos quando receberam o pedido. José, essa é nossa chance. Se a gente fizer bonito nesse evento, pode abrir portas que nem imaginamos. Maria trabalhou como nunca, contratou mais 2 ajudantes temporárias, alugou equipamentos extras e criou um cardápio especial. Passou 2 semanas planejando cada detalhe. O evento foi um sucesso absoluto. Os convidados elogiaram tanto a comida que várias empresas fizeram pedidos na mesma noite, mas o mais importante foi que um dos convidados era dono de uma construtora grande, e ele se aproximou de Maria no final da noite. Senhora, meu nome é Paulo Mendes. Sou dono da construtora Mendes e Filhos. Quero conversar com a senhora sobre uma parceria. Parceria como, seu Paulo? Temos lançamentos de prédios toda semana. Precisamos de alguém de confiança para fazer os coquetéis dos lançamentos. Seriam pelo menos 2 eventos por mês, cada um com 200 a 300 pessoas. Maria sentiu o coração acelerar. Era mais trabalho do que conseguia fazer na cozinha atual. Seu Paulo, posso ser honesta com o senhor? Eu tenho vontade, tenho qualidade, mas não tenho estrutura para algo tão grande. Paulo sorriu. E se eu te ajudasse com a estrutura? Conheço um galpão ótimo no Tatuapé. Posso ser seu sócio investidor. Você entra com o conhecimento e o trabalho, eu entro com um capital. Maria olhou para José Carlos, que estava ao seu lado. Eles se entreolharam por alguns segundos. Era a oportunidade de suas vidas, mas também o maior risco que já haviam corrido. Seu Paulo, posso dar uma resposta amanhã? Claro, mas não demore muito. Oportunidade dessas não aparecem todo dia. Naquela noite, Maria e José Carlos conversaram até o amanhecer. Discutiram todos os prós e contras, todos os riscos e possibilidades. Lourdes, você tem 42 anos. Se a gente vai tentar algo grande, é agora, disse José Carlos. E tudo que você já provou que é capaz, José. E se dar errado? E os meninos vão ficar orgulhosos da mãe. Independente do resultado,
No dia seguinte, Maria ligou para Paulo Mendes. Seu Paulo? É a Maria. Eu aceito a parceria. Ótimo. Vamos nos encontrar na terça para acertar os detalhes. Quando desligou o telefone, Maria se ajoelhou na sala de casa e fez uma oração. Meu Deus, mais uma vez estou nas suas mãos. Se for da sua vontade, abençoe essa nova fase e me dê sabedoria para não decepcionar quem confia em mim. Era 1991 e Maria de Lourdes estava prestes a dar o salto que a transformaria definitivamente de trabalhadora e empresária. A cozinha caseira ia se tornar um buffet profissional. Mas, como sempre, nada seria fácil. São Paulo, 1991 a 2003. O galpão, no Tatuapé, era um sonho e um pesadelo, ao mesmo tempo. Com 300 metros quadrados, cozinha industrial completa e capacidade para atender grandes eventos, era exatamente o que Maria precisava. Mas o aluguel mensal de 5.000 cruzeiros novos a deixava com insônia todas as noites. Paulo, eu ainda não acredito que estou aqui, disse Maria no primeiro dia, caminhando pelo espaço vazio. Parece que estou sonhando. Maria, você merece isso e muito mais. Vi como você trabalha, vi sua dedicação. Agora é hora de profissionalizar tudo. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. Maria contratou 5 funcionários fixos, incluindo Dona Aparecida, que se tornou seu braço direito. José Carlos largou o emprego na oficina para se dedicar integralmente à administração da empresa. Buffet Delícias da Lourdes, disse Maria, olhando para a placa na entrada. Gostou do nome, José? Perfeito. Tem sua cara. O primeiro grande evento da nova fase aconteceu em março de 1991. Era o lançamento de um prédio residencial de alto padrão, com 400 convidados. Maria passou uma semana sem dormir direito, planejando cada detalhe. Mãe, a senhora está muito nervosa, disse Patrícia, agora com 11 anos, vendo Maria andar de um lado para o outro, na cozinha de casa. Filha, esse evento pode definir nosso futuro. Se dar tudo certo, vamos conseguir pagar as contas do buffet. Se der errado, vai dar certo, mãe. A comida da senhora é a melhor do mundo. O evento foi um sucesso retumbante. Os convidados fizeram fila para provar os salgados gourmet de Maria. E o corretor responsável pelo lançamento vendeu 80% dos apartamentos naquela noite. Maria, você é minha amuleto da sorte, brincou Paulo Mendes. Nunca vendi tanto em um like. A partir daí, os pedidos começaram a crescer exponencialmente. Empresas, casamentos, formaturas, aniversários. O Buffet Delícias da Lourdes estava se tornando referência na zona leste de São Paulo, mas nem tudo eram flores. Em 1992, uma grave crise econômica atingiu o Brasil. A inflação disparou, muitos clientes cancelaram eventos, e Maria se viu com dificuldades para pagar os funcionários. José, não sei se vamos conseguir passar por isso, disse Maria, olhando as contas em cima da mesa da cozinha de casa. 3 funcionários já pediram demissão, porque não conseguimos pagar os salários em dia. Lourdes, lembra quando você vendia salgado na rua com uma sacola térmica? Olha onde chegamos, vamos encontrar um jeito. Foi então que Maria teve uma ideia que mostraria, mais uma vez, sua capacidade de inovação. José, e se a gente começasse a vender salgados congelados para as pessoas fazerem em casa? Como assim? Salgados semi-prontos. A pessoa compra congelado e só frita em casa. Assim ela tem nossa qualidade, mas paga menos, porque não precisa do serviço completo. A ideia era revolucionária para a época. Maria desenvolveu uma linha de salgados congelados, que mantinham a qualidade depois de descongelados. Começou vendendo para vizinhos e conhecidos, depois expandiu para pequenos mercados. Dona Maria, esses salgados congelados da senhora são uma maravilha, disse seu João, dono de um mercadinho no Tatuapé. Posso pedir mais? Em 1994, a linha de congelados estava vendendo tão bem que Maria decidiu montar uma pequena fábrica anexa ao buffet. Comprou equipamentos de congelamento industrial e passou a produzir em larga escala. Mãe, a senhora inventou uma coisa que ninguém fazia, disse Carlos Eduardo, agora com 16 anos e ajudando na administração.
isso pode ficar muito grande. Filho, sua mãe sempre disse: quando você não pode competir com dinheiro, compete com criatividade. 1995 foi o ano da grande expansão. A fábrica de salgados congelados estava fornecendo para 50 pontos de venda. Na grande São Paulo, o buffet atendia uma média de 10 eventos por mês, e Maria havia contratado 20 funcionários. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Concorrentes começaram a copiar suas receitas. Alguns funcionários saíram para montar negócios próprios usando suas técnicas, e alguns clientes começaram a atrasar pagamentos. Maria, precisamos nos proteger melhor, disse Paulo Mendes, durante uma reunião. Vou te apresentar um advogado especialista em propriedade intelectual. Foi assim que Maria registrou suas receitas exclusivas e criou contratos de confidencialidade para funcionários. Também profissionalizou completamente a administração, contratando um contador e um gerente comercial. Em 1997, aos 49 anos, Maria tomou a decisão mais ousada de sua carreira empresarial. José, quero abrir minha própria escola de gastronomia. Lourdes, você está maluca? Não temos dinheiro para isso. José, pensa comigo. Eu passei 20 anos aprendendo esse ofício. Tenho receitas exclusivas, técnicas que desenvolvi, que não ensinar para outras pessoas, mas escola é muito caro para montar. E se a gente começasse pequeno, cursos aos finais de semana, aqui mesmo no buffet. Depois, se dar certo, a gente expande. A Escola de Gastronomia Sabores da Lourdes começou em 1998, com turmas de 10 alunos, aos sábados. Maria ensinava desde técnicas básicas de cozinha até o preparo de seus salgados mais famosos. Professora Maria, a senhora mudou minha vida, disse Joana, uma das primeiras alunas. Eu estava desempregada há 2 anos. Agora, vou abrir minha própria lanchonete. As aulas eram um sucesso. Maria descobriu que tinha talento não só para cozinhar, mas também para ensinar. Sua didática simples e carinhosa conquistava os alunos, que saíam dos cursos cheios de confiança e conhecimento. Em 2000, Maria alugou um prédio inteiro na Vila Prudente, para ser a sede definitiva da escola. Oferecia cursos de gastronomia básica, confeitaria, salgados gourmet e até um curso especial para empreendedores da área alimentícia. Mãe, a senhora saiu de empregada doméstica para professora universitária, brincou Ricardo, agora com 18 anos e cursando administração. Que evolução, filho! Nunca é tarde para crescer. E o mais importante, nunca é tarde para ajudar outras pessoas a crescerem também. Em 2002, aconteceu algo que encheu Maria de orgulho. Carlos Eduardo, formado em engenharia, decidiu largar o emprego numa multinacional para trabalhar com ela. Mãe, quero modernizar nossos processos, informatizar tudo, criar on-site, expandir as vendas online. Filho, eu nem sei direito o que é internet. Mãe, a senhora aprendeu a fazer negócios sem nunca ter estudado administração. Vai, internet também. Foi assim que, aos 54 anos, Maria de Lourdes se tornou uma empresária digital. O site do buffet, da fábrica de congelados e da escola trouxe clientes de todo o Brasil. No final de 2003, Maria estava na sala de sua casa, fazendo o balanço do ano. 3 empresas funcionando perfeitamente, 40 funcionários, centenas de alunos formados, e uma renda mensal que ela jamais imaginou que pudesse ter. José, lembra quando eu chorava naquele quartinho de empregada em Salvador? Lembro, amor, mas também lembro de você dizendo que um dia a nossa vida ia ser diferente. José, eu descobri uma coisa. Deus não faz milagres, Deus dá oportunidades. E cabe pra gente aproveitá-las. Maria olhou pela janela e viu os filhos no quintal. Carlos Eduardo explicava algo no laptop para Patrícia e Ricardo. A nova geração estava pronta para levar os negócios da família ainda mais longe. Mas Maria não sabia que seu maior desafio ainda estava por vir. E que seria justamente esse desafio que a transformaria definitivamente na empresária que é hoje. São Paulo 2003 a 2024. Ano de 2004, começou com uma ligação que mudaria tudo. Era Patrícia, agora com 24 anos e formada em marketing, ligando do hospital. Mãe, tem uma coisa que preciso te contar. Estou grávida. Maria sentiu o coração
acelerar de felicidade. Aos 56 anos, ia ser avó pela primeira vez. Mas a alegria durou pouco quando Patrícia continuou. Mãe, tem mais uma coisa. Paula, meu namorado, perdeu o emprego e eu não posso trabalhar nos primeiros meses de gravidez por causa da pressão alta. A gente está passando por dificuldades. Maria não hesitou um segundo. Filha, vocês vêm morar aqui em casa e Paulo pode trabalhar comigo no buffet. Família é para se ajudar. A chegada de Patrícia e Paulo em casa coincidiu com um momento desafiador nos negócios. A concorrência havia aumentado muito, alguns clientes grandes haviam cancelado contratos e Maria percebeu que precisava se reinventar mais uma vez. Carlos, preciso da sua ajuda, disse Maria para o filho, numa reunião de família. Os tempos estão mudando, as pessoas querem coisas diferentes. Mãe, tenho algumas ideias. E se a gente diversificasse? Eventos corporativos estão em alta. E tem essa nova tendência de comida japonesa. Comida japonesa, filho. Eu sou do interior da Bahia. Mãe, a senhora aprendeu a fazer salgados gourmet sem nunca ter saído do Brasil. Pode aprender sushi também. Foi assim que, aos 56 anos, Maria de Lourdes se matriculou num curso de culinária japonesa. Era a aluna mais velha da turma, mas também a mais dedicada. Sensei, essa senhora brasileira faz temakis melhores que muito japonês que eu conheço, disse o professor para os outros alunos, após um mês de curso. A inclusão da culinária japonesa no cardápio do buffet foi um sucesso imediato. Maria desenvolveu uma fusão única entre temperos brasileiros e técnicas japonesas que virou sua marca. Registrada em 2005, nasceu seu primeiro neto, João Pedro, quando segurou o bebê nos braços. Maria fez uma promessa: meu netinho, a vovó, vai deixar um mundo melhor para você. E você vai ter oportunidades que nem eu, nem seus pais tiveram. O nascimento do neto trouxe uma nova energia para Maria. Ela decidiu expandir a escola de gastronomia e criar um programa especial para jovens em situação de vulnerabilidade social. José, quero criar um curso gratuito para meninos de rua, pessoas desempregadas, mães solteiras, gente que precisa de uma oportunidade. Lourdes, isso vai custar caro. E como garantir que vão aproveitar? José, se eu ajudar uma pessoa só a mudar de vida, já valeu. Lembra de onde eu vim? O projeto Oportunidade começou em 2006, com uma turma de 20 alunos. Maria dava aulas pessoalmente, contava sua história e mostrava que era possível vencer na vida, com trabalho e determinação. Professora Maria, eu morava na rua há 3 anos, disse Marcos, um dos primeiros alunos. Hoje tenho minha própria barraquinha de pastel. A senhora salvou minha vida. O projeto cresceu rapidamente. Em 2 anos, já havia formado mais de 200 alunos, e muitos deles haviam montado seus próprios negócios. A história se espalhou, e Maria começou a receber convites para dar palestras sobre empreendedorismo. Gente, eu nunca imaginei que um dia ia estar num auditório falando para empresários, disse Maria, na sua primeira palestra, numa associação comercial. Mas se minha história pode inspirar vocês, então vale a pena. As palestras de Maria se tornaram famosas. Sua linguagem simples, sua história real e sua energia contagiante conquistavam plateias de todos os tipos, de estudantes universitários a executivos de grandes empresas. Em 2008, aconteceu algo que marcou profundamente Maria. José Carlos, seu companheiro de toda uma vida, sofreu um infarto e ficou internado por 2 semanas. Lourdes, achei que ia te deixar, disse ele no hospital. Fiquei pensando em tudo que vivemos juntos. José, você não vai a lugar nenhum. Ainda temos muitos planos pela frente. A internação de José Carlos fez Maria refletir sobre a vida. Ela percebeu que havia se dedicado tanto ao trabalho, que às vezes esquecia de aproveitar os momentos simples. Filhos, vamos fazer assim? Anunciou numa reunião de família depois que José Carlos se recuperou. Vou começar a delegar mais. Vocês já estão preparados para tocar os negócios. Eu quero ter tempo para ser avó, para viajar, para viver. Carlos Eduardo assumiu a direção geral das empresas. Patrícia ficou responsável pelo marketing e expansão. Ricardo, que havia se formado em gastronomia na escola da própria mãe, assumiu a direção da cozinha e criação de novos pratos. Mãe,
Pode ficar tranquila, disse Carlos Eduardo. Aprendemos com a senhora que trabalho sem amor não dá certo. Vamos cuidar de tudo com o mesmo carinho que a senhora sempre teve. Maria continuou ativa, mas com mais equilíbrio. Dava uma vez por mês, visitava a escola 2 vezes por semana e dedicava os fins de semana integralmente à família. Nasceram mais 4 netos: Ana Clara, Pedro Henrique, Sofia e o caçula Miguel. Em 2015, aos 67 anos, Maria recebeu uma homenagem que a emocionou profundamente. A Câmara Municipal de São Paulo a declarou cidadã honorária, em reconhecimento ao seu trabalho social e empresarial. Eu, que cheguei aqui sem nada, sendo homenageada pela cidade que me acolheu, disse Maria no discurso de agradecimento. Isso prova que o Brasil é um país de oportunidades para quem não desiste. Em 2018, Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Decidiu escrever um livro contando sua história. Mãe, a senhora nem gosta de escrever, disse Patrícia. Filha, não é sobre gostar, é sobre deixar um legado. Quantas pessoas estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei? Se minha história pode ajudar. O livro do Quartinho de Empregada ao Sucesso. A jornada de uma guerreira. Foi lançado em 2019 e se tornou best-seller. Maria doou toda a renda do livro para o projeto Oportunidade. A pandemia do 2020 trouxe novos desafios. O buffet teve que fechar, temporariamente. A escola precisou se reinventar com aulas online. E a fábrica de congelados teve que se adaptar às novas demandas. Mãe, como a gente vai passar por isso? Perguntou Carlos Eduardo, durante o lockdown. Filho, já passamos por crise de inflação, recessão, concorrência. Vamos passar por essa também. O segredo é se adaptar sem perder a essência. Maria tinha razão. A fábrica de congelados cresceu 200% durante a pandemia, atendendo pessoas que precisavam cozinhar mais em casa. A escola online alcançou alunos de outros estados. E o buffet se reinventou com entregas em domicílio. Em 2022, Maria recebeu a notícia de que seria homenageada como empreendedora do ano pela Federação das Indústrias de São Paulo. José, você acredita? Eu, que fui humilhada por ser pobre, agora sou exemplo de empreendedorismo. Lourdes, você sempre foi exemplo. Só que agora todo mundo reconhece. Hoje, aos 72 anos, Maria de Lourdes Soares é proprietária de 3 empresas consolidadas. O Buffet Delícias da Lourdes, que atende eventos para até 1.000 pessoas. A fábrica de salgados Dona Lourdes, que distribui produtos congelados para todo o Brasil. E a Escola de Gastronomia Sabores da Lourdes, que já formou mais de 5.000 alunos. Mas mais importante que o sucesso financeiro é o legado humano. O projeto Oportunidade já transformou a vida de mais de 1.000 pessoas. Seus 5 netos são sua maior alegria. E sua história continua inspirando pessoas em todo o país. Gente, vocês querem saber qual é o meu maior segredo? Diz Maria nas palestras que ainda dá esporadicamente nunca desistir e sempre acreditar que Deus tem um plano melhor para nós. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vale a pena lutar. Na sua casa em São Paulo, cercada pelos filhos, netos e pelo marido José Carlos, Maria olha as fotos na parede. Tem uma foto dela ainda menina no sertão da Bahia, tem fotos dos primeiros anos como empregada doméstica, tem a foto do primeiro dia de aula no supletivo do casamento, do primeiro buffet, da formatura dos filhos, dos primeiros netos. José, quando eu era menina e brincava no quintal de terra batida lá no interior, eu sonhava em ter uma vida diferente, mas nunca imaginei que podia ser tão diferente assim. Lourdes, você não só mudou sua vida, mudou a vida de centenas de pessoas. Esse é seu verdadeiro patrimônio. E enquanto o sol se põe sobre São Paulo, Maria de Lourdes Soares, a menina do interior que se tornou uma das empresárias mais respeitadas do país, planeja novos sonhos. Porque para ela, aos 72 anos, a vida ainda está só começando. Sucesso não tem idade, tem atitude, ela sempre diz. E enquanto Deus me dar saúde, vou continuar sonhando e realizando. A história de Maria de Lourdes Soares nos mostra que não importa de onde você vem, mas para onde está indo. Que a pobreza pode ser um ponto de partida, nunca um ponto. E que com fé, trabalho e determinação, é possível transformar qualquer sonho em realidade.